Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de botânica e o assunto dessa aula são as pteridófitas. Pteridófitas, pessoal. Pteros significa alado, né? Essas plantinhas aqui, pessoal, são diferentes das briófitas em várias características. A começar pela presença de vasos condutores, tá? O que são vasos condutores? Surge pela primeira vez o tal do xilema e o tal do floema. Esses dois vasos condutores transportam, no caso do xilema, vai transportar água e sais minerais, né? Esse tipo de conjunto de substâncias, né, água mais sais minerais, a gente chama de seiva bruta, porque vem do chão, vem do solo, então é bruto, né? E não foi feita pela planta, foi só sugada. O floema, por sua vez, ele transporta um tipo de seiva que a gente chama de seiva elaborada, que ali tu vai ter, por exemplo, estruturas que foram elaboradas pela planta, a custo da fotossíntese, né? Como por exemplo a glicose, alguns outros carboidratos, como por exemplo amidos, né? Polissacarídeos em geral. E isso, como foi feito pela planta, a gente chama de seiva elaborada. Não vai caber no papel? Elaborar? Dá. Certo? Então, floema carrega glicose, tá? Xilema transporta água e sais minerais, isso a gente chama de seiva bruta. A partir do momento em que surgem, então, os vasos condutores, surge na planta a possibilidade dela ficar maior, né? Como a gente estudou lá nos vídeos das briófitas. As substâncias não passam agora célula a célula, elas passam dentro de um grande vaso, né? Uma analogia seria comparar o sistema condutor das plantas com o nosso sistema vascular, onde a gente tem vasos sanguíneos, né? Como, por exemplo, as artérias e as veias. Bom, então a partir do momento em que surgem vasos condutores, eu posso dizer que eu tenho raízes verdadeiras, caules verdadeiros e folhas verdadeiras, certo? Raízes, portanto, sugam água e sais minerais do solo. Os caules conduzem essa água e esses sais minerais, condução, né, para cima, né, das raízes em direção às folhas. E os caules também são responsáveis por conduzir a seiva elaborada pelas folhas, né, ou seja, a seiva que foi feita por ela, que contém, como a gente conversou antes, glicose, amido e tal, das folhas em direção às raízes. Ou seja, pelo caule, a gente vai ter justamente a condução tanto do xilema quanto do floema, tá? E as folhas, então, vão ter função de fotossíntese, que é justamente o processo pelo qual a gente produz a glicose. Então, se tu tivesse, por exemplo, uma samambaia, vou fazer aqui um esqueminha, tá? Mais ou menos horrível, mas enfim. Faz de conta que aqui tu tem dois caules e assim duas folhas diferenciadas de samambaias. Mas parece, sei lá, um trigo, isso, sei lá. Parece nada, na verdade. E aqui tu tem aqui, então, as raízes de cada uma delas, tá? O que a gente vai fazer? As raízes sugam a água, essa água sobe pelo xilema até cada uma das folhas, tá? As folhas, por sua vez, estão expostas ao sol. E o sol vai permitir com que as folhas, por serem verdes, façam fotossíntese. A fotossíntese é o processo pelo qual a gente produz glicose. Então, a glicose vai vir lá das folhas até as raízes por vasos conhecidos como floema. Certo? Buenas! Uma coisa muito interessante que aparece nas pteridófitas é a questão dos báculos, que são as folhas em desenvolvimento, né? É muito comum a gente enxergar, por exemplo, estruturas que são mais enroladinhas, né? Essas folhas, quando elas surgem, elas são mais enroladinhas e com o passar do tempo elas vão se desenrolando até dar origem às folhinhas das pteridófitas, como por exemplo as samambaias e as avencas. Então, se tu vê uma folhinha enroladinha, pode chamar de báculo, que está correto, e quem tem os báculos são as pteridófitas. Mais uma coisa, pessoal. Em pteridófitas surge algo que não existia nas briófitas,
que é a questão de dois ciclos vitais diferenciados. A questão do ciclo de vida homospórico e a questão do ciclo de vida heterospórico, que se torna dominante lá nas gimnospermas. Homo significa igual, espórico vem de esporo, ou seja, existem pteridófitas na qual os esporos dão origem a gametófitos hermafroditas, tá? Ou seja, os esporos, pessoal, dão origem a gametófitos que produzem tanto anterozoides quanto oosferas, tá? E no caso de vida, no caso do ciclo de vida heterospórico, ou o esporo dá origem a gametófitos masculinos, ou o esporo dá origem a gametófitos femininos. Quer dizer, ou o esporo dá origem a gametófito masculino, que só vai dar origem a anterozoide, ou esse esporo dá origem a gametófito feminino, que só vai dar origem a oosferas, tá? Então essa é a diferença básica entre o ciclo de vida homospórico e heterospórico. Homospórico, a gente tem gametófitos que são hermafroditas, né? E heterospórico, cada esporo dá origem a um gametófito de sexo específico, tá? Mais uma coisinha sobre os pteridófitas, só pra gente fechar com chave de ouro, é a presença dos soros. Soros, pessoal, são estruturas que aparecem embaixo das folhas das pteridófitas. Se tu considerar que isso aqui fosse uma folhinha de pteridófita, pensa lá na samambaia que tua mãe tem em casa. Não aparece de vez em quando umas bolinhas embaixo dessa folha? Parece, né? Essas bolinhas, na verdade, são soros. Soros, se eu pegasse um desses soros e desse um zoom nele, tipo, aqui é a folha, tá? De ladinho, assim. Aqui eu tô mostrando ela de cabeça pra baixo, tá? Que é a folha e daí embaixo tu teria ali os soros dela. Se eu pegar essa folha e botar assim de lado, tá? Tu vai ver que os soros formam tipo uma casinha. E aí dentro desses soros tu tem várias estruturas que a gente chama lá dentro, cada uma delas, de esporângios. Anjo significa urna, né? Algo que guarda, algo que protege, algo que produz. Adivinha quem? Esporos. Ou seja, lembra que pteridófitas, a gente falou lá no primeiro vídeo, aqui a gente vai ter a fase esporofídica. Esporófito dominante. Lá em briófitas, nas briófitas, sempre que tu olhava para um musguinho, tu estava olhando para um gametófito, ou seja, uma estrutura produtora de gametas. Aqui não. Quando tu olha para uma samambaia, tu tá sempre olhando o tempo inteiro para um esporófito, ou seja, uma estrutura produtora de esporos. E ela faz isso no local específico. Cada uma dessas bolinhas tem soros, né? Cada uma dessas bolinhas é um soro que tem milhares de esporângios lá dentro. E são esses esporângios quem vão fazer a meiose para dar origem aos esporos. Daí, quando esses esporos estiverem maduros, os soros se rompem, os esporos são liberados e voam com o vento e acabam em algum outro lugar, dando origem a um gametófito, que pode ser hermafrodita, como eu falei para vocês, ou pode ser de um sexo específico, ou masculino ou feminino. Certo, gente? No próximo vídeo a gente vai estudar o ciclo de vida homospórico das samambaias. Um beijão e até a próxima!